começando agora mais um programa Brasilianas.org. Nessa edição vamos fazer um balanço das manifestações pró-impeachment de ontem, das crises globais na era das redes sociais e a judicialização da política. Para esse debate contamos com a participação de André Araújo, que é colunista do portal GGN e ex-consultor da International Republican Institute. O Rafael Maffei Rabelo Queiroz, que é professor da Faculdade de Direito da USP, editor do blog Direito e Sociedade do Estadão. E do nosso estúdio do Rio de Janeiro, Fabiano Santos, que é cientista político e professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Rio de Janeiro. Antes de começarmos o debate, acompanhe a matéria a seguir com os principais números das manifestações do último domingo. Ao longo de 2015, grupos descontentes com a reeleição da presidenta Dilma Rousseff organizaram uma série de protestos pedindo impeachment. A data que levou mais pessoas às ruas no ano passado foi no dia 13 de março e, um ano depois, os coletivos pró-impeachment voltaram a tomar as ruas, carregando bandeiras do Brasil, cartazes e adesivos de Fora PT e Fora Dilma. Desta vez, o espírito de inconformidade vem à esteira dos últimos acontecimentos da Lava Jato, envolvendo o ex-presidente Lula, investigado tanto pela Força Tarefa de Curitiba quanto pelo Ministério Público de São Paulo. Segundo o balanço divulgado por organizadores dos eventos e pelas polícias militares das cidades onde ocorreram os protestos, pelo menos 3 milhões de pessoas foram às ruas nas 239 cidades do último domingo. Os organizadores convocaram atos em 400 municípios do país. A título de comparação, em 13 de março do ano passado, as manifestações ocorreram em 212 municípios. O volume de pessoas que foram às ruas este ano também foi maior. Em São Paulo, a manifestação passou de 210 mil em 2015 para 500 mil pessoas esse ano, segundo o Datafolha. E, de acordo com a Polícia Militar, 1 milhão e 400 mil pessoas. Em Brasília, o ato organizado na Esplanada dos Ministérios aumentou também de 45 mil pessoas em 2015 para 100 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. O domingo também foi marcado por alguns atos a favor do governo e do Partido dos Trabalhadores. Em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, cerca de 500 manifestantes realizaram um ato em frente ao condomínio onde mora o ex-presidente Lula. Os movimentos a favor do governo estão organizando protestos para o dia 18 de março com o objetivo de mostrar que nem todos são a favor do impeachment de Dilma. Mas a Polícia Militar aqui em São Paulo, com as suas estatísticas aí, daqui a pouco vai contar pessoas no ombro das outras também. Ficamos com o Datafolha, que é confiável, da Polícia Militar não. Para começar o debate, eu vou para o Rio de Janeiro, que pegar o nosso cientista político, Fabiano Santos. Fabiano, quais as consequências? As ruas, elas urram aí em alguns momentos, mas qual o impacto direto que tem sobre os fatos políticos? Meramente o potencial de voto, intimidação, o que leva um político a ouvir o clamor aí dessas manifestações? Bom, é um grande mistério, né? Há um discurso de reiteração da força das manifestações no sentido de impactar, de influenciar a decisão dos políticos, dos parlamentares em direção a X ou a Y. Não é? Mas a decisão dos parlamentares não é tão simples assim, não é tão direta, ela é mediada por uma série de fatores. E numa conjuntura tão volátil, nós tivemos uma manifestação muito significativa ontem, mas não sabemos o que acontecerá amanhã, não sabemos como será a manifestação de sexta-feira. Então, nessa conjuntura volátil e fora as intermediações, as mediações próprias do campo político, é muito difícil estabelecer uma relação direta entre o que aconteceu ontem, um segmento da população muito bem definido indo às ruas, e a decisão dos parlamentares. É importante frisar esse caráter segmentado dos grupos, que são bastante numerosos, mas, do ponto de vista sociológico, são muito segmentados, muito bem definidos, né? Com uma característica muito bem definida: alta renda, alta escolaridade, idade acima da média, né, da população brasileira. Então, sim, todas as características de um tipo de voto mais conservador, mais para a direita, né? Como o Congresso, ele não é todo composto de parlamentares com essas características, essa relação não pode ser feita de maneira tão direta. André, como é que você viu essas manifestações e como é que você tem visto aí, analisado o transcorrer dessa crise e esse fator popular no meio?
Eu tenho a impressão que a base que aglutina essas manifestações é a crise econômica, antes da ideologia. Porque a mesma ideologia do PT, que é um partido com pouca consistência ideológica, mas um partido naturalmente de esquerda, existia nos governos Lula e não havia manifestação, porque havia prosperidade. Então, o que aglutina é a crise. E a crise atinge muito a classe média. Ao contrário do que se pensa, a classe mais pobre, ela tem mais mobilidade, mais flexibilidade, porque ela não tem que defender uma posição social. Eles se viram melhor na crise, apesar de todas as desgraças. Mas a classe média é muito mais atingida, porque ela tem que manter uma posição, e não é só emprego. A fala do desemprego que mostra a crise não é verdadeira em todos os casos. Por exemplo, em São Paulo existem 300 mil advogados, existe escritório de advocacia com 1.000 advogados. Ninguém vai despedir, mas a renda desses advogados depende da prosperidade da economia. Então, esses advogados estão ganhando muito menos. E é uma classe muito consciente, muito preparada, com muita afinidade com a política, conhece leis. Então, é uma classe que foi muito atingida. Os consultores de empresas em geral, esse núcleo grande de cúpulas de empresa, não houve tanto desemprego, mas está havendo queda de renda. Pega o jornalismo, o que teve de desemprego. Então, esse pessoal tem consciência social, política muito elevada. E esse pessoal que faz as manifestações. Não digo que o pobre não está sendo afetado, claro que está sendo afetado. Mas, geralmente, na casa das pessoas de mais baixa renda, trabalham mais pessoas. A forma de manejo dessa crise é um pouco mais rápida. Eles conseguem sair de uma coisa para outra muito rapidamente. A classe média não tem essa flexibilidade. E a perda dos bens de status não afeta... Não afeta tanto. Né? Há uma mobilidade, pela experiência de vida muito mais de dificuldades anteriores, ele sabe se defender melhor das dificuldades. Rafael, digamos, esse conjunto de manifestações, de uma maneira geral, esse inconformismo aí com a realidade, de que maneira que está afetando o judiciário e o trabalho dos advogados aí? Não do ponto de vista econômico, do ponto de vista da função advocatícia mesmo. Olha, existem algumas vertentes diferentes pelos quais isso se manifesta dentro do sistema de justiça, né? Uma delas, essa que o André mencionava agora, quando você tem um segmento social que é, de alguma maneira, impactado pela crise econômica e que tem, inclusive pela formação técnica, né, de boa parte das pessoas que o compõem, condição de verter isso numa linguagem jurídica, né, isso, evidentemente, traz para dentro do discurso jurídico, para dentro do campo jurídico, um tipo de embate que não é essencialmente jurídico, mas é vertido nesses termos. Então, as pessoas falam sobre impeachment, sobre improbidade, sobre desvio de finalidade, sobre abuso de poder, que são maneiras da gente juridicamente enquadrar esses fatos que não são em si mesmos jurídicos. E uma outra perspectiva diz respeito à atuação do próprio sistema de justiça, né? E aí essa atuação me parece ser um pouco de mão dupla. De um lado, existe um papel que é próprio do sistema jurídico, principalmente do Supremo Tribunal Federal, de dizer as regras a partir dos quais esses conflitos podem ser processados e dirimidos dentro de um cenário de Estado de Direito. Então, a ação que vai ser julgada, o recurso, na verdade, que vai ser julgado na quarta-feira no Supremo Tribunal Federal sobre o rito de impeachment tem um pouco esse papel, né? É um pouco o Supremo dizendo, olha, qualquer que seja o conflito que vocês queiram instaurar e resolver, ele tem que ser resolvido desta maneira aqui. E existe um outro que é um papel contrário a isso, que decorre talvez um pouco do caráter muito fragmentário de como as instituições que compõem o sistema de justiça hoje estão organizadas, que é não o de pacificação e dizer as regras do jogo, mas advertidamente ou inadvertidamente de botar lenha na fogueira. Porque os fatos que alimentam, que fazem com que esse universo seja tão volátil, né, como disse
o Fabiano, em grande parte, são produzidos dentro do sistema de justiça, pelas delações, pelas operações, pelos resultados das buscas e apreensões, por aquilo que a gente sabe do que é a cada dia divulgado dentro de um processo. Então, é um papel também muito complexo. Tá. Fabiano, eu não sei se os cientistas sociais já começaram a analisar essa nova classe que surge aí a partir dos últimos 10 anos, aí o pessoal que presta concursos, que conseguiu, com a melhoria de salários aí no setor público, uma colocação e, de alguma maneira, está influenciando em setores como o Tribunal de Contas, como o Ministério Público. Como é que você vê essa nova classe de executivos do setor público? Olha, existem estudos, sim, as ciências sociais têm se debruçado sobre isso, sobretudo em torno do judiciário, né? O Ministério Público também é bastante estudado, não do ponto de vista ainda, que eu saiba, né, em torno do Ministério Público, das características sociodemográficas dos novos componentes, mas certamente isso tem sido feito para o judiciário. Várias monografias e isso, certamente essa vai ser uma agenda da ciência social brasileira daqui para muitos anos, né? A minha tendência, Nassif, é observar que são corporações com um poder de intervenção no processo político democrático muito grande, não é? Além disso, são corporações com um nível de renda bastante alto, não é? E o que se tem notado é uma tendência, né, desses atores, né, desses indivíduos, dessas pessoas que adentram, né, o judiciário ou uma corporação forte como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, há uma tendência para que esses atores se solidarizem ou se autopercebam como membros de uma elite, né? Tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista do status, quanto do ponto de vista de capacidade de pensar o país, né? Então, eu acho muito interessante fazer estudos comparativos históricos e notar como essas instituições têm algum tipo de equivalência funcional com o setor militar, por exemplo, a partir do tenentismo, não é? Quando a própria corporação dos militares passou a se auto-perceber e se ver como uma corporação que tinha a missão de salvar a pátria, né, de um jogo político sujo. Tá? E isso tem um potencial assim, deletério, na verdade, institucional e para o jogo democrático muito grande. Portanto, é urgente que essas pesquisas nasçam, essas comparações sejam feitas para até os membros, os mais bons pensadores dessas corporações possam fazer uma crítica e a adequada regulação e o adequado estabelecimento de limites à atuação política desses órgãos. André, como é que... Você que é um bom conhecedor da história norte-americana e de outros, tem paralelo, assim, nesse poder individual de um delegado, ou de um procurador, ou de um juiz de primeira instância, de prender, esse voluntarismo que a gente vê aqui em tantas operações, não? Não, porque o modelo é muito diferente, né? Os procuradores americanos federais, são 79, eles são escolhidos, não há concurso. Eles são escolhidos pelo presidente da República dos Estados Unidos entre advogados. É um consenso que, para ser procurador federal, precisa ter sido advogado por uns 20 anos ou 25 anos. E são advogados muito bem sucedidos. Você fala que tem que ter os 20 anos pelo poder que... pelo poder que o presidente vai conferir a eles. Tá. Então, eles são nomeados e eles se consideram honrados com essa nomeação, porque eles vão ganhar 1/20 do que ganham nos seus escritórios. Mas eles prestam esse serviço ao país por pouco tempo. O procurador, a vida útil de um procurador federal lá é 2, 3 anos. Olha só. Aí ele é trocado. O presidente pode demitir a qualquer momento. Ele não tem nenhuma segurança do cargo. Né? Então, é uma nomeação quase política, né? O Bush filho demitiu num dia só 8. Porque eles fizeram alguma declaração em conjunto e ele não gostou
E ele foi interrogado pela imprensa. Ele disse, não vou dar explicação porque eu posso demitir. Quer dizer, o Ministério Público lá, então, ele é um componente da estrutura de poder, porque lá o Ministério Público e o Ministro da Justiça é uma só pessoa, né? Funciona, o Departamento de Justiça tem as duas funções, de Procurador-Geral e de Ministro da Justiça. E as designações são todas políticas, né? Não há nenhuma carreira onde há uma garantia de salário, garantia de cargo, aposentadoria, não há nada disso. A nomeação é pelo presidente. Quando há um caso muito especial, que precisa haver uma independência maior, a tradição é nomear um chamado promotor independente. Geralmente é um promotor aposentado, já de idade. E esse promotor independente, então, vai tratar daquele assunto só. Tem um prazo para ele fazer um relatório e ele vai terminar aquele assunto. Esse tem um mandato para tratar daquele assunto. É um caso que acontece cada 2, 3 anos. Não é um caso comum isso, mas aconteceu em Watergate isso, né? Foi nomeado um promotor independente. Tá. E esse, então, tem uma espécie de proteção. Nem é uma proteção só legal, é uma proteção da própria consciência pública, né? Certo. Tem uma pergunta aqui do Jadson Mota Rocha, de Salvador, que eu vou passar para o Rafael. A Lava Jato foi citada no texto, provavelmente deve ser no texto de abertura, como um movimento político. Ela não seria um movimento essencialmente jurídico, posto que possui rito descrito na Constituição e leis infraconstitucionais com efeito no campo político? Olha, essencialmente jurídico, eu não diria que ela seja, embora ela aconteça sob formas jurídicas. Isso eu fico à vontade para asseverar. Agora, pelo porte da operação, pela quantidade de pessoas envolvidas que foram designadas em uma força-tarefa. Pelo próprio Procurador-Geral. A existência de uma força-tarefa é algo que denota uma escolha da instituição em reforçar a atuação naquele segmento em detrimento de outros que seriam igualmente da alçada dos procuradores. E, inclusive, pela grande quantidade de informações que a todo momento vem à tona, pela atuação incessante de coleta de informações, de oitiva de testemunhas, de delações e assim por diante, a investigação, como qualquer investigação, precisa ter um rumo e precisa ter uma hipótese. E esse rumo e essa hipótese não são essencialmente jurídicos, né? Essas hipóteses, elas são objeto de agora atuação... ficou nítido aí nas últimas semanas, mas já aqueles trabalhos do Moro de 2004, lá ele já definia, você tinha um alvo que era o Lula, ou seja, o Lula é o comandante-chefe, você tira aquele alvo, você desmonta tudo. Esse direcionamento não acaba... Tem justificativa jurídica ou compromete aquela ideia de que uma operação persegue fatos e não pessoas? Olha, evidentemente perseguir pessoas é algo que nenhuma atuação jurídica deveria mirar. Toda investigação precisa ter as suas hipóteses e os seus rumos e ela deve ser avaliada pela consistência de atuar desta mesma maneira em todas as outras circunstâncias em que hipóteses assemelhadas surjam e mereçam ser também investigadas, né? Essa avaliação, uma avaliação que a gente vai poder fazer muito mais claramente a posteriori, no momento em que a operação estiver terminada. Mas neste momento, sem dúvida alguma, o foco da investigação é bastante... definido. Fabiano, a gente tem hoje aí uma dispersão partidária aí, uma diluição dos partidos e tudo, e tem a figura do Lula. O que poderia significar, digamos, no jogo político, até no jogo interno de outros partidos, da oposição, se a figura do Lula fosse alijada do jogo político? Olha, eu acho que é o grande temor, né, das forças partidárias da oposição, que hoje estão muito bem representadas no Congresso. Na eleição legislativa de 2014 foi muito ruim, né, para o governo e para a centro-esquerda. Então, para essas forças, né, assim, o grande pavor, né, dessas forças é o Lula permanecer como um ator político relevante e, eventualmente, vir a concorrer em 2018. Eu acho que eles ainda se sentem muito inseguros para enfrentar o Lula, porque, de fato, nas sondagens, nos desempenhos eleitorais passados,
nenhuma liderança mais importante, seja do PSDB, DEM, nem falar, né? Tem aparecido como uma liderança se beneficiando de todo esse desgaste institucional pelo qual o país tem passado, todo esse desgaste do governo de orientação de centro-esquerda. Então, há um vazio de liderança no campo conservador. O Lula ainda é uma liderança importante no campo popular, a gente não sabe até que ponto ele pode vir a se recuperar, né, ter sua imagem recuperada num espaço curto de tempo, né, daqui até 2018. Certamente ele terá essa imagem recuperada na história, né? Acho que, evidentemente, o país vai saber perceber a importância da sua figura na história brasileira, mas nesse momento não, nesse momento muito emocional, com a Lava Jato fazendo pressão, já foi dito aqui, né, pelo Rafael, que existe um alvo muito claro na Lava Jato, é muito difícil trabalhar nessas circunstâncias e continuar sendo uma liderança importante, né? Mas alijar o Lula do processo político é o sonho dourado da oposição conservadora. Bom, vamos para o primeiro intervalo em brasilianas.org. Volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje os impactos das manifestações pós-impeachment. Nesse segundo bloco, vamos falar das crises globais aí nessa área de redes sociais, o papel da geopolítica nas disputas internacionais. A gente viu aí, nos últimos anos, aí, várias primaveras. Aqui no Brasil, uma primavera que começa em junho de 2013. André, você que tem esse conhecimento lá da política americana, do Partido Republicano, como é que se atua? Como que você tem a cooperação internacional, que são todos os órgãos de repressão aí contra o crime organizado, que se organiza a partir de 2002. Você tem as atuações do Departamento de Justiça, Departamento de Estado. Como é que a estrutura institucional norte-americana vê e atua nesses eventos? Não, lá são duas plataformas de poder diferentes, né? O poder do Departamento de Justiça, hoje, na gestão do Obama, foi assumido por um ativismo muito parecido com o que nós temos aqui na Lava Jato, que chamado Grupo de Chicago. São ativistas que conheciam Obama quando Obama era assistente social do estado de Illinois. Então, a cúpula do Departamento de Justiça, especialmente a pessoa que lida na área criminal, que é a Leslie Caldwell. Aquela que foi visitada pelo procurador-geral nosso. São pessoas que têm uma visão de ativismo, não é uma burocracia tradicional, conservadora. É um ativismo judicial parecidíssimo com a Lava Jato. Então, o Obama trouxe esse pessoal, faz parte do grupo político dele, e uma nova gestão, não sei se continua, provavelmente não vão continuar, porque a visão, o grupo da Hillary é completamente diferente desse. Tá. Então, se for republicano, que é hipótese de ganhar um republicano, então isso desaparece, porque esse pessoal é anti-business. Eles são considerados nos Estados Unidos pelas corporações como anti-business. Eles são contra as empresas, eles não gostam de empresa, de empresário de empresa. Então, esse ativismo não tem relação com o Departamento de Estado, com a visão macropolítica, geopolítica americana. Eu acho que o Brasil não está usando, porque não sabe ou não percebe a necessidade, a sua importância política. O Brasil é o país mais importante para os Estados Unidos na América Latina, mais importante que o México. E o Brasil não está usando essa força. Você fala em relação à Petrobras? Em relação à Petrobras. Se o Brasil colocasse na mesa a sua posição política de governo, de Estado, seria grande parte dessa ação dos procuradores americanos seria, pelo menos, rebaixada de nível, seria menos agressiva, né? Mas o Brasil não está usando isso, está deixando correr solto, né? E o Brasil vai ser muito prejudicado por essa ação do Departamento de Justiça, porque atrás dela vem a ação da SEC e vem a ação dos minoritários, que são gangues, não são acionistas originais. São gente que compra as ações para entrar na ação, né? A ação é aberta, tem uma porta aberta, qualquer pessoa pode ir entrando na ação. A ação começa com 10, no fim pode terminar com 1.000. Então, os advogados oferecem como se fosse um prêmio. Se você entrar aqui, você pode, com $1.000, você ganha 10.000. Então, essas ações de acionistas, agora entraram com a Vale também, contra a Vale. Essas ações são verdadeiras aventuras jurídicas
mas que elas precisam da decisão do Departamento de Justiça para avalizar a corrupção da Petrobras como sendo um caso provado. Tá. Tem uma pergunta aqui do Ricardo César Cardoso de Castro Meira, que é de Salvador também. Ele menciona o xadrez da política, onde a gente fala aqui do grupo do Ministério Público Federal, que planejou a Lava Jato, e inclusive a ida deles aos Estados Unidos, que foi objeto de críticas nossas. Qual a possibilidade do governo americano estimular ações como essas contra as grandes construtoras, que têm um papel até geopolítico na África e tudo, pré-sal e outras mais, submarino nuclear, eletronuclear? Tem alguma forma de... Eu acho que sim, eu acho que é natural que na esteira das ações contra a Petrobras, pela lei FCPA, virão as mesmas ações contra as empreiteiras brasileiras, mesmo aquelas que não têm operações nos Estados Unidos. É uma visão quase maluca do Departamento de Justiça americano, desse grupo, que qualquer empreiteira que esteja envolvida em corrupção, eles pegam um link que é o seguinte, como se usou do doleiro aqui, se o dinheiro da corrupção passou por um banco americano, o que é impossível não acontecer, porque todo o sistema de transferência de dinheiro do mundo passa pelos Estados Unidos. Então, essa empreiteira aqui não tem nada a ver com os Estados Unidos, não tem obra lá, não tem filial, não tem escritório lá, ela será também processada dentro... Mas isso aí, digamos, é esse ativismo do Departamento de Justiça ou tem uma visão geopolítica? Não, por eu trás acho que é disso? do Departamento de Justiça. Os Estados Unidos nunca fizeram isso antes, né? Não conheço outro caso anterior, nem com outros países. Por exemplo, vou dar um exemplo. A Angola é um país que tem uma corrupção conhecida mundialmente. E é um fornecedor de petróleo para os Estados Unidos. Todo o petróleo de Angola, 1.600.000 barris por dia, vai para os Estados Unidos, não vai para a Europa. Ninguém mexe com Angola. Angola tem fortunas da revista Forbes, frutos de corrupção, ninguém toca em Angola. Então, há uma visão que interessa não mexer com esse grupo, não mexer com esse país. No Oriente Médio não há ação do Departamento de Justiça, lá tem corrupção brava. Então, há um direcionamento geopolítico. Aqui foi oferecida praticamente a vantagem de se processar a Petrobras, né? Quer dizer, há um direcionamento geopolítico, sim, mas é um jogo que o Brasil não está sabendo jogar, está deixando correr solto. Rafael, vocês têm analisado essa questão da cooperação internacional, os desdobramentos, a maneira como as informações são trocadas, a redução da possibilidade de defesa ou não dos atingidos? Os estudos sobre troca de informações e capacidade de investigação transnacional são muito impulsionados a partir do 11 de setembro. Né? Embora a corrupção é um problema que não tenha começado no século XXI... Mas jogar bomba a partir da corrupção os mecanismos de investigação e rastreamento de dinheiro sujo foram muito incrementados a partir do 11 de setembro e da leva de ataques terroristas em diversas democracias ocidentais na primeira década do século XXI. Então, existe hoje uma estrutura montada de troca de informação e rastreamento de informação e uma capacidade de exercício de jurisdição universal, principalmente por parte dos Estados Unidos, justamente por conta do fato deles considerarem que é de interesse da jurisdição americana qualquer instituição financeira que tenha dinheiro circulando pelo seu sistema financeiro, que é basicamente qualquer instituição financeira do mundo. Existe uma rede de túneis de troca de informação jurídica. As espionagens denunciadas pelo Wikileaks têm relação com essa estrutura? Olha, existe essa estrutura que foi montada, é sobretudo uma estrutura de monitoramento financeiro. Né? Eu situaria o Wikileaks em outro tipo de fenômeno, mesmo, que é o de um ativismo político pela disseminação de informação. Né? No fundo, ele também é um grande movimento em busca de transparência, mas especificamente esses mecanismos de cooperação foram muito centrados em transparência financeira. Tá. Bom, Fabiano, aqui quando a gente vê essa questão das disputas geopolíticas, a gente tem os trabalhos pioneiros aí do Muniz Bandeira, mas parece que um tema que ainda
ainda não pegou direito no país. De que maneira que você vê, digamos, essas grandes paralelo ou não entre o que ocorre no país aí com o Movimento Brasil Livre, MBL e outros, aí outras primaveras que ocorreram no Egito, no Oriente Médio? Eu acho que tem um paralelo sim, por exemplo, a utilização muito intensa das novas redes, né? das novas mídias como catalisadoras de demonstrações e de protestos. Eu acho que tem paralelo sim e analogias no sentido de uma motivação clara de criação de instabilidade institucional, né? As instituições as instituições e a ordem estabelecida sempre são o alvo, né, dessas manifestações. Eu não sei até onde poderíamos pensar numa inteléquia, né, numa inteligência por detrás de todas essas manifestações em diferentes lugares do mundo, com diferentes culturas, né? No caso específico brasileiro, eu acho que uma pesquisa sobre as variáveis geopolíticas em torno da dinâmica política recente, do processo político recente, pesquisas sobre isso seriam muito interessantes, seriam muito importantes, porque exatamente ocorre no Brasil um processo de deterioração econômica, né, e depois redundando num clima, né, de instabilidade institucional muito grande, ocorre logo depois do Brasil exatamente ter se tornado um ator político internacional fundamental. Então é muito interessante o que você falava com o André sobre o Brasil não ter sabido ou não estar, né, sabendo jogar com sua importância geopolítica na América Latina, tendo em vista diminuir os efeitos deletérios internos, econômicos e políticos da Operação Lava Jato. Ou seja, ninguém é contra lutar para dar mais transparência e diminuir a corrupção, não é? Mas eu acho que existe um país em jogo, existe um projeto nacional e de desenvolvimento, de crescimento em jogo, não é? O que a gente tem notícia é que vários segmentos importantíssimos e estratégicos para a economia brasileira estão sendo afetados fortemente como consequência da Operação Lava Jato, né? E isso certamente tem componente geopolítico, isso certamente interessa aos Estados Unidos por conta de não se ter alternativas no continente do ponto de vista da sua hegemonia, da sua liderança. Então, são variáveis que são importantíssimas levar em consideração e eu acho que, bom, como muitas outras coisas, o governo não tem estado atento, não tem dado a devida relevância ou não tem agido como poderia agir para diminuir o impacto dessas variáveis. Vamos para o segundo intervalo e Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje os impactos das manifestações pró-impeachment. Nesse terceiro e último bloco, vamos falar da judicialização da política. Eu começo com o André de novo. André, obviamente, tem que ter a independência funcional da polícia, do Ministério Público. Qual que é o papel que deveria ser exercido por um ministro da Justiça? O ministro da Justiça o Ministério da Justiça é o mais antigo da nação, né, do país. O primeiro ministro da Justiça já era do ministro da Justiça do Brasil Colônia, que era o Caetano Pinto Montenegro. E ele continuou ministro da Justiça com o Dom Pedro I. Quer dizer, é o ministério-chave, é o ministério mais importante de qualquer situação política do país. E esse ministério tem a função de ser interlocutor do Poder Executivo perante o Poder Judiciário. Quer dizer, ele faz a interlocução, ele faz o interface do Poder Executivo com o Poder Judiciário. Então, essa é a função que tem que ser exercida, não é ministro burocrático, é ministro político. Vou aproveitar aqui para colocar a pergunta aqui do
da Maria Rita. Que leitura pode ser feita do fato de termos um ministério tão importante como o da Justiça estar sem titular desde a semana passada? O que isso pode significar na crise institucional que envolve Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República e Polícia Federal? Eu acho que só é um ingrediente que aumenta a crise, né? Eu vou lembrar um governo que teve muita crise, até de empoderamento, que foi o governo Juscelino, né? Que ele entrou num momento de crise, que foi logo depois do suicídio do Getúlio, e ele tinha contestações fortíssimas, né? Inclusive, a UDN não queria que ele tomasse posse, né? E foi fundamental o ministro da Justiça, Armando Falcão, que era uma espécie de leão de chácara do governo Juscelino. Ele enfrentava, ele tinha peso político e vontade. Ele enfrentou o Lacerda, que o Lacerda queria derrubar o Juscelino através de discursos no rádio. Ele foi à TV Tupi, lacrou a TV Tupi. Pessoalmente foi lá. Então, era um papel de defesa do poder, defesa do presidente. Esse é o papel do ministro da Justiça. Também no regime militar, os militares tinham o poder da força, mas eles procuraram o ministro da Justiça... Buzzardi, Gomes Silva... Também linha dura, quer dizer, ministro da Justiça que defendesse o governo, né? Esse papel de ser defensor do governo perante os demais poderes, principalmente perante o Poder Judiciário, é o papel mais importante do ministro da Justiça. Não é tomar conta de Fundação do Índio, que está lá dentro, ou Senasp. A função do ministro da Justiça é uma função de proteção do presidente. Ele é um protetor do presidente. Se ele não tivesse perfil, ele não pode ser ministro da Justiça. Ele não pode ser um professor que não queira problemas. Ele tem que ser uma espécie de segurança, né? Segurança do governo. Vou perguntar para o Rafael. Essa questão da preservação das empresas, a discussão da lei de leniência e tudo, por que essa resistência que você vê aí do Ministério Público? A lei, ela abre brecha, efetivamente, para evitar punições aí, à medida que preserva as empresas? Olha, eu avalio que existe um receio do Ministério Público de criar, eventualmente, ou de compactuar com a imagem de que haja grupos ou empresas que sejam, né, para usar uma expressão muito empregada nos Estados Unidos, too big to fail, né? Eu não vejo isso como sendo bem digerido pelo Ministério Público e, inclusive, dentro das atribuições regulares de um procurador, nem cabe muito esse tipo de disponibilidade em relação à perspectiva de punição quando algum ilícito se apresenta nesses casos. Isso, evidentemente, faz com que essa questão, do ponto de vista dessas instituições que têm sido tão importantes na condução da Lava Jato, sejam encaradas neste aspecto importante por um prisma que é muito estreito, que é o prisma jurídico, ignorando que existe uma questão geopolítica, uma questão estratégica e uma questão econômica, né? Por trás disso, porque isso evidentemente contribui também. Não seria papel do Procurador-Geral ter essa sensibilidade mais abrangente, não? Olha, da maneira como a Lava Jato tem sido estruturada, não me parece haver hoje uma coordenação tão articulada entre todas as instâncias da sua operacionalização, não só dentro do Ministério Público, como também em relação à própria Polícia Federal, né? A Polícia Federal tem, diferentemente do que acontecia não muito tempo atrás, uma inteligência hoje, né, que é completamente descentralizada. Então, isso dificulta muito a atuação coordenada e estratégica da instituição e abre margem também para exercícios independentes ou discricionários em muitas frentes, o que faz com que a situação fique mais conflituosa, naquele cenário que o Fabiano dizia, né? Cada dia uma surpresa diferente. Esse modelo democrático, como foi desenhado aí, da democracia representativa, ele se sustenta, digamos, nessa quadra atual de participação para todo lado, com redes sociais, de protagonismo de Ministério Público, Polícia Federal. O que ocorre isso? O nosso presidencialismo, ele é fraco ou as pessoas que estão lá não sabem exercer os poderes institucionais da presidência?
Bom, a questão difícil responder. Indo por parte, né? Esse debate sobre judicialização ao Ministério da Justiça, por exemplo. Eu acho que isso tem enfraquecido muito o sistema político, não só presidencialista, né? Se a gente perceber o caso italiano, o sistema parlamentarista, e toda a inspiração da Lava Jato vem da Operação Mãos Limpas, e o que houve foi um grande terremoto, uma destruição do sistema partidário anterior, está muito bem estruturado, e até hoje a Itália não se recupera politicamente nem economicamente, né? Então, tudo aquilo prometido pela Operação Mãos Limpas, que se estabeleceria um sistema limpo, né, na democracia, não ocorreu, e ali era um sistema parlamentarista, né? Nós estamos no sistema presidencialista, então acho que o ponto pode não ser bem o sistema de governo, não tem nada a ver com o sistema de governo. Eu acho que tem a ver, sim, com um misto aí de crítica precipitada e mal focada à democracia representativa por um lado, e uma missão autoconsagrada, né, salvacionista de determinadas instituições do Estado que emergem a partir da Constituição de 88 e no governo Lula passam a ter muita estrutura, muito orçamento e muita liberdade por conta de um discurso assim, republicanismo, etc. e tal. Então, esse debate do Ministério da Justiça é muito importante. O Ministério da Justiça como sendo aquele que opera o campo político, né? Porque nós temos um presidente eleito por uma maioria a favor de uma determinada agenda, uma determinada visão de país, por um lado, e instituições do Estado, do aparelho repressivo, como a Polícia Federal, né, um judiciário que tem responsabilidades fundamentais no que diz respeito à manutenção do Estado de Direito, né? Então, essa operação, essa costura, quem faz é o Ministério da Justiça. Essa costura nunca será feita com um discurso, né, que, de princípio, diz que o Ministério da Justiça não pode intervir, não pode dialogar e não pode fazer política com essas instituições. Então, hoje, o que a gente tem como resultado, certamente, é uma certa anarquia, né? A Polícia Federal está inteiramente descontrolada, com uma agenda própria, o Judiciário e os procuradores fazendo o que querem, sem interlocução com os agentes eleitos para levar à frente uma agenda do país e que tem sido apoiada, pelo menos até 2013, 2014, pela esmagadora maioria da população. Então, esse aspecto da democracia representativa e partidária tem sido esculhambado, digamos assim, desculpe o termo, pelos os últimos acontecimentos e pela falta, digamos assim, de virtude política dos atores fundamentais que até ontem estavam à frente dessa parte do governo. O André, o Deltan Dallagnol, que é o propagandista maior, né, digamos aí, da Lava Jato, a declaração dele recente agora aí foi que na Itália voltou a corrupção porque a Operação Mãos Limpas não foi até o fim, que 2 anos depois, com a eleição do Berlusconi, acabou o Berlusconi interrompendo. Então ele está propondo ir mais adiante. Como é que se define aí, do ponto de vista político-jurídico, limites para as ações das diversas corporações, assim, em detrimento do executivo? A questão é saber a relação custo-benefício, né? Se você quiser um regime absolutamente sem corrupção, ele precisa ser totalitário, né? Um regime soviético. É um regime, ele tem que entrar num nível de policialesco de tal envergadura que as pessoas vão ter que ser policiadas em todos os atos. E o custo disso pode ser muito maior que o custo da corrupção. A corrupção é um mal e ninguém discute que seja. É como o caso da lei seca, né? O álcool, então vamos abolir o álcool. Então, o custo disso pode ser fantástico. Então, se você quiser abolir a corrupção até o seu extremo limite, quer dizer, os últimos 10%, a necessidade de controles é de tal envergadura que o custo desse controle passa a ser maior do que o custo daquilo que vai ser controlado. Isso está acontecendo já. Fora as liberdades individuais. Já está acontecendo em muitos casos da lei lavagem de dinheiro. Você tem que policiar venda de um quadro, venda de um colar. Isso custa tanto para os países que, no fim, aquilo que se pretende perseguir vale menos do ponto de vista institucional e político do que o custo desse controle. Né? Então, eu acho que é errado isso. Os Estados Unidos fez uma situação melhor, porque eles são tão práticos que eles fazem acordos, né? O sistema americano é um sistema de acordos.
pegou uma empresa fazendo corrupção, logo em seguida faz-se um acordo, raramente há prisão nos Estados Unidos. Faz acordo, paga o custo, o dano daquilo, é alto, né? Paga-se bastante. Mas a empresa é preservada. Caso da Lockheed, né? A Lockheed foi a empresa que mais fez corrupção nos Estados Unidos nos anos 70, coisa de bilhões de dólares. E foi pega, fizeram a lei por causa da Lockheed, mas a empresa não foi mexida. A empresa continua. Hoje é uma das 25 maiores empresas americanas. A empresa é considerada como um ativo nacional. Nacional. A exigência do governo americano foi trocar o presidente. Trocou-se o presidente, a empresa continuou exatamente igual, só que agora não pode mais fazer corrupção. Agora, recente, em 2012, teve o caso da Brown Root, que é a segunda maior empreiteira americana. A empreiteira do que o Lyndon Johnson era lobista, né? E essa Brown Root foi pega dando uma propina de 198 milhões de dólares na Nigéria, comprovada. O número 3 da empresa, o Albert Stanley, foi penalizado com 2 anos e meio de prisão. Só, acabou. A empresa teve que pagar de volta, pagou 400, 500 milhões de dólares, mas a empresa continuou funcionando normalmente, não foi inabilitada em coisa nenhuma. Porque é uma empresa enorme que faz parte do ativo, né? Então, eu queria ver com o Rafael, essa questão jurídica, eu lembro quando foi se discutir essa lei da recuperação judicial, a dificuldade que era na mídia, porque a mesma coisa que ocorre agora, ocorria na época lá. Não, se a empresa errou, ela tem que pagar. Essa dificuldade de diferenciar o que é a empresa do que é o controlador, que a corrupção é da pessoa física. Como é que você vê agora com essa onda da Lava Jato, o papel do direito? O direito, as discussões, as teses que são formadas, elas não levam em conta esses aspectos econômicos e sociais? É só meramente Olha, é uma excelente pergunta, porque ela me faz refletir de um ponto de vista que eu ainda não havia considerado. O direito não é uno nesse problema. Alguns campos do direito são muito sensíveis a isso. O campo do direito empresarial é notável, né? O paradigma atual da regulação jurídica da recuperação de empresa é totalmente diferente do que era da antiga lei de falência. Né? A antiga lei de falência era punitiva com a empresa, com o falido. Né? O cenário atual da Você matava todo o valor da empresa, que era a marca, a estrutura de venda. Né? Mas essa percepção não é difundida por todos os campos do direito. Né? Existem alguns campos do direito em que ela esse tipo de juízo, que a gente chama de juízo consequencialista, né? Em que ela é muito presente, como o direito empresarial. Existem alguns campos em que nós não temos muita clareza de em que medida ela é aceitável, como no caso do direito tributário, do direito financeiro, principalmente, né? Quando entram questões de grandes prejuízos aos cofres públicos pelo cenário de uma eventual tomada de decisão a favor do contribuinte. Isso é muito dividido. No campo penal, existe muito pouca permeabilidade a esse discurso. E é justamente esse campo penal que domina o Ministério Público hoje. E como o carro-chefe é penal, no caso da Lava Jato, a operação eu diria, bastante impermeável a esse tipo de consideração. Enquanto a discussão se der nesses termos, né, tem havido tentativas de possibilitar novamente contratação dessas empresas com o poder público, né? Porque as grandes empresas de engenharia vivem de contratos com o poder público. Agora, dentro do campo penal, isso é muito pouco digerido. Fabiana, a gente viu nas manifestações de rua aí que a oposição, a rua não tem partido hoje, né? A gente vê um PSDB praticamente desmantelado aí em termos de programas, aí o PT totalmente desmantelado. O que pode nascer? É uma crise terminal de um modelo político, aí, de alguma maneira. Né? O que pode nascer, digamos, dessa crise? Não da manifestação de ontem especificamente, mas dessa crise. Nós vamos ter partido de ultradireita e ultraesquerda, que nem em outros países. A ultraesquerda, os movimentos sociais tendem a ir para a clandestinidade pela impossibilidade de fazer política. Qual é o cenário que você pensa aí? Bom, esses cenários aí colocados por você, Nassif, não são cenários muito bons, né? Certamente
a conjuntura atual não tem inspirado, né, uma sensação boa. Portanto, essa possibilidade de radicalização do processo político e a assunção de atores mais radicalizados ao governo e a escolha por vias antissistêmicas, né, de outros atores é uma possibilidade. Né? Num clima como esse, de instabilidade institucional, né, a possibilidade de resultados ruins e que se prolongue no tempo, essa possibilidade existe. O que é uma coisa muito fantástica em relação, se a gente pensar no Brasil como um país que fez uma transição democrática muito bem sucedida e depois entrou num processo de recuperação econômica também bastante interessante e se tornou uma liderança, né, mundial em determinadas questões. E, em pouco tempo, né, de uma hora para outra, está convivendo com uma recessão econômica brutal e uma crise institucional, a gente pode caracterizar assim. Né? Então, como de uma hora para outra isso ocorreu, eu acho que é muito difícil fazer alguma projeção, assim, decretar a anulação, né, desses partidos que vêm, de alguma forma, dando o tom da política brasileira desde a transição. Né? Eu acho que para a sucessão presidencial de 2018, não está dado para mim que, digamos, uma candidatura radical à direita vai ser bem sucedida. Eu acho que o eleitor brasileiro ainda tem um grande centro. Né? Nós temos ali a população que foi à rua, grande parte dela certamente radicalizada à direita. Né? Então, o nome assim, mais respeitado é o do Sérgio Moro ou é do Bolsonaro, digamos assim. Mas foi um segmento específico. Né? A gente ainda tem uma esquerda importante no país e tem um grande centro, um grande eleitor mediano ali que não compra de forma alguma um discurso mais radicalizado e de anulação dos adversários. Né? Então, eu ainda não vejo nenhum tipo de solução em algum equilíbrio democrático sólido agora, aqui. É difícil falar nisso agora. Mas não acho que o eleitor ali em 2018 vá comprar uma aventura radicalizada, não. Isso não está dado para mim nesse momento. Então, para a gente terminar, você respondeu também a Maíra, que tinha justamente essa pergunta sobre a ultradireita. André, como é que você vê o Brasil nos próximos anos, aí, pós-Lava Jato? Se é que um dia Lava Jato acaba? Eu acho, eu tenho duas percepções. Eu acho que existe uma boa chance ainda de um grande acordo político. Esse acordo político tem que ser com o PT, PMDB e PSDB, porque é um acordo da tradição histórica brasileira, acordo de saída, né? Como foi o acordo de 85, os militares saíram dentro de um acordo, não houve quebra-quebra. Foi do Collor também, foram acordos de diminuir as perdas, né? Quer dizer, todos vamos perder se não houver acordo. Então tem que haver um acordo para diminuição das perdas. Agora, a segunda parte, eu acho que nenhum tipo de governo que se suceder a um governo que se extingue agora, pode se extinguir agora, nenhum governo desse tipo poderá governar com a continuidade da Lava Jato. Ela tem que ser encerrada. Acabou. Porque se ela continuar, não há governo possível que funcione, porque ela vai ser uma espada sobre qualquer governo. Mas vai ter corrupção. Não interessa, os casos precisam cessar. É uma sessão de incêndio. Quer dizer, apaga o incêndio para começar uma vida nova. Porque se continuar nesse processo de surpresas semanais, não há governo algum que funcione. Nenhum tipo de ideologia. Rafael, como é que você vê aí? Olha, até agora, o sistema de justiça, que na minha opinião é isso que segura a Lava Jato, né? Tem sido dentro do judiciário muito coeso. Isso não é tão... Muitas vezes isso não acontece, principalmente nesses grandes casos polêmicos, né? Mas até agora as decisões de primeiro grau, as estratégias de primeiro grau têm sido confirmadas no Tribunal Regional Federal, têm sido, por sua vez, confirmadas no STJ e têm sido confirmadas no STF. Algum peso do clamor das ruas aí? Não?
é difícil avaliar, ao mesmo tempo em que também é difícil assumir que os ministros do STJ, do STF, do TRF são os únicos que não tecnicamente assistem bem televisão, feita, né? A operação. Mas eu tendo a concordar que, embora o direito esteja causando muitos dos problemas, né, pela atuação combativa, incansável e imprevisível até do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, a resposta não deve vir do direito, porque qualquer saída vai ser demorada e não parece estar muito no gosto dos atores políticos que estão envolvidos na operação. Bom, o programa Brasilianas.org sobre o cenário político e as manifestações pró-impeachment termina por aqui. Agradeço a participação do André Araújo, colunista do jornal GGN e ex-consultor do Partido Republicano, o Rafael Maffei Rabelo Queiroz, que é professor da Faculdade de Direito da USP, editor do blog Direito e Sociedade do Estadão, e do nosso estúdio do Rio de Janeiro, Fabiano Santos, que é cientista político e professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Rio de Janeiro. Eu também agradeço a você de casa que nos acompanhou em mais essa edição. Você pode continuar colaborando, enviando sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. Voltamos na próxima segunda-feira. Até lá.